tem muita gente otimista aí pela chegada do Alex Sandro, né. E aí hoje eu até postei nas minhas redes sociais lá a informação que eu tenho sobre o Alex Sandro. Tem muita informação na mídia toda. A informação que eu tenho sobre o Alex Sandro é que, é claro que interessa, é claro que é um jogador que seria o dono da lateral esquerda do São Paulo, mas que nesse momento eu conversei com gente do Alex Sandro, conversei com gente do São Paulo, e o que me dizem, principalmente do lado do Alex Sandro, é que não chegou proposta do São Paulo, não chegou um projeto do São Paulo, por enquanto não tem nada, tá. Então, tem o tempo inteiro ficam me perguntando na rede social e eu preciso responder isso, então já tô dizendo aqui que por enquanto a informação que eu tenho é que não tem nada. O Casares falou sobre isso recentemente até no na entrevista naquela ação de doações do Rio Grande do Sul, e ele vê essas notícias e se espanta porque não tem nada do São Paulo e que ele adoraria chamar o Alexandro e falar: "Alexandro, venha", são as aspas do Casares, "Alexandro, venha", mas que por enquanto não tem nada, que o São Paulo tem que ser fiel ao que pode pagar, ao que pode gastar, e que não seria o caso do Alexandro nesse momento. Mas obviamente é o que a gente está falando aqui no vídeo. É uma operação que parece com a do Lucas. O Lucas também queria ficar na Europa. O Lucas terminou o contrato dele, ele queria ficar na Europa, ele queria um outro mercado e não teve. Não teve. A informação que eu tenho é que o Alexandre prefere ficar na Europa, não vai seguir na Juventus, mas ele quer ficar na Europa muito por conta da família, pensando nas filhas. Ele não quer vir para o Brasil nesse momento, porque a gente vê jogadores vindo para o Brasil e tendo problemas com cobranças de torcedor e tudo mais, mas que foi um cenário que o Lucas não encontrou no São Paulo, né. Claro, o Vamos Lucas tem combinar que muito no mais São história Paulo, no São do Paulo não está que acontecendo muito isso não, né? Os caras só faltam levar o exato. jogador para casa no colo. Então, tudo bem que Quem sofre no São Paulo são os caras da base. Cara que exato. no mão que vem de fora, os caras levam para casa, põe É. nas costas e levam. Pois é, e eu ia falar que muito pode ser porque o Lucas tem uma história muito grande no São Paulo, mas a gente vê o Rames também em um momento que não Ah, mas estava nada aí bem e a torcida pegando no colo, né, querendo que ele jogasse. pegou no colo o Rames, cara. Então acho que o Alexandre pode ficar até um pouco mais tranquilo, se Eu ele vejo, quiser vir eu para vejo cá. o Juan, eu vejo o Juan correndo que nem um cavalo no campo e nego descendo a porrada nele. Exatamente, é isso. Coisa que eu não entendo. E isso já puxa inclusive um assunto que eu queria perguntar para vocês, e o Renan pode falar até com uma propriedade maior que a nossa, Arnaldo. Por que que o torcedor do São Paulo tem tão pouca paciência com os jogadores que vêm de Cotia, Renan? Já era assim na sua época? Já era um pouco, não era tanto quanto tem sido agora. Até porque na nossa época não tinha rede social, né? E o pior tribunal que tem é o tribunal da rede social. Essa porra, ela é pesadíssima, cara. Então na nossa época não tinha isso. E eu também não sabia ler, eu sou meio surdo, então para mim passava meio despercebido. Agora tem jogadores que eram muito mais preocupados com a crítica, né, com a opinião de imprensa, de torcedor, e que isso daí influencia muito. Hoje, com a rede social, é inevitável, não tem como você não ficar sabendo, né? Mesmo que você não queira, vai ter um parente, vai ter um primo, você viu que falaram de você? Pô, não quero saber o que falaram de mim, mano. Se eu pudesse dar um conselho para os jogadores hoje, principalmente para os jovens, ficar um pouco alheio a essas coisas, sabe? É aquela história mesmo, ser cego, surdo e mudo. Falar o menos possível, ouvir e ser cego, não ler nada, não entrar em rede social relacionada ao clube, a blogs de torcedor, essas coisas, porque é normal. Um dia que você joga bem, vai vir um elogio. E isso não pode fazer com que você ache que você é o melhor do mundo. E quando você não jogar bem, que vai acontecer, vai vir a crítica. Então, eu tentei fazer isso. Era muito mais fácil, repito, na minha época. Eu era focado no que o treinador pensava a meu respeito. No que ele achava e quase sempre na minha carreira, eu tomava a liberdade de perguntar para o treinador, pô, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu preciso fazer? Sabe? Tá preocupado com o que ele pensa em relação a mim. E pouco a opinião externa. É claro que lá na hora, no estádio, faz muita diferença isso, né? A gente vê... eu fico... Toda vez que eu tô no Morumbi e vejo
como que a torcida reage a um erro do Juan, pô, me incomoda pra caramba. Parece que sou eu que tô lá dentro do campo, sabe, cara? E é completamente diferente. Aconteceu no último jogo quando o Lucas perdeu a bola, entendeu? Ninguém, sabe, não tem aquele burburinho que tem no estádio quando o Juan erra um gol, quando o Juan perde uma bola, quando... E, cara, isso é complicado pro jogador. Uma coisa eu posso afirmar pra torcida, isso não vai ajudar em nada. Xingar o Juan não vai fazer dele um craque amanhã, entendeu? O que eu torço muito e rezo é que para hoje, se ele for titular, ele faça 3 gols. No outro ele fez 2, hoje faça 3. Para quê? Para a confiança dele, para a melhora dele, entendeu? Eu vejo ele, eu encontro com ele às vezes no Morumbi na saída, né? E conversamos muito pouco, mas eu vejo ele um menino muito centrado, muito focado, sabe, no trabalho. E bom, eu torço muito, sabe aquele que é a história do filme, sabe? Você sempre torce por mais fraquinho, por mais injustiçado, você torce por injustiçado, eu torço demais por ele. Não só por causa disso, porque eu acho que ele é importante para o plantel. Ele é importante para o elenco. Eu acho que ele é um jogador importante para o elenco. Podemos pontuar aqui episódios que ele foi importante, que ele foi relevante. Repito, o primeiro jogo lá contra o Corinthians, lá no campo deles, lá na Zona Leste, ele tomou a bola do Gil, ele ganhou do Gil no corpo, tocou para o Luciano fez o gol. Sim. Cansado de ver aí contra o Fluminense, ele é o cara que corre, ele é o cara que pressiona, ele é o cara no Allianz ele deu para o David, né? Naquele exatamente, no gol que matou o jogo, que ele faz gira e dá para o David entrar e finalizar. Sabe o que acontece, Éder? As coisas, a gente começa a pensar nessa questão da base. É difícil dizer, mas talvez quase sempre tenha sido assim, e é difícil de entender. Porque até com jogadores muito mais técnicos que o Juan, tivemos uma, digamos, não sei se uma perseguição, mas uma... Então a gente tem exemplo lá do Casemiro, do Kaká, cara, Kaká. Na época do Tele, que eu trabalhava, o Ivan, que ficou no lugar do Ricardo Rocha, depois foi lateral esquerdo titular, o Ivan Rocha. Foi titular na Libertadores, os caras ficavam em cima. Cara, na época do Renan mesmo, o Diego Tardelli, que era um jogador muito interessante e que precisou sair do São Paulo, né? O jogador jogava pra cacete, cara. E aí ficava, o Diego Tardelli botou trança, o Diego Tardelli não sei o quê, perdeu o gol, tá? O Diego Tardelli, jogador... E aí voltou para ser importante no tricampeonato brasileiro, jogador muito bom, mas ficava, cara... E tem uma certa... É um certo desequilíbrio entre a boa vontade com quem chega e a má vontade com quem sai dali da base. Eu não consigo compreender. Deveria ser o contrário, na minha opinião. Deveria ser o contrário. O Nestor. Se o Rogério não tivesse insistido com o Nestor, quem sabe o Nestor já não tivesse mais no São Paulo e não fizesse o que ele fez no ano passado. É isso, né, Renan? E assim, nem todo jogador vai fazer o gol do título inédito como o Nestor para limpar a barra, né? O Sara, que tá jogando pra cacete na Inglaterra, tinha muita gente que enchia o saco. O Gomes, que tá no Atlético. Cara, o Sara é um baita jogador. Tem alguma dúvida disso? Os caras, porra, né? Aliás, viu, Éder? Aí é mais percepção do que informação. Talvez a coisa boa para o São Paulo em termos de janela saia por meio do Sara e não por meio de uma venda do São Paulo. Porque o Sara foi um dos melhores jogadores da segunda divisão inglesa de novo, mas o Norwich não subiu. Ficou no meio do caminho. E eu imagino que ele não vai ficar para disputar uma terceira temporada na segunda divisão. A grande probabilidade é o Norwich negociar o Sara, e aí o São Paulo tem um percentual dos direitos. Não é só o clube formador. Não é como o Antony, que o Manchester United salvou a lavoura e pagou não sei quantos milhões de euros, mas essa é uma possibilidade da janela, uma possibilidade econômica. A venda do Sara para um clube da Premier League e que o São Paulo leve um percentual dessa transação. A esperança nesse Pablo, né? E agora com a lesão, pois é. Acho um pouco mais difícil nessa janela ele ser vendido, né?